Vamos mudar de assunto ainda nas questões nacionais. Agora a gente fala um pouquinho sobre a eleição, porque o presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou hoje que o partido pode apoiar Ratinho Júnior ou Eduardo Leite, caso o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decida não concorrer à presidência em 2026. Agora as expectativas estão voltadas para a conversa que Tarcísio terá com Bolsonaro durante a visita que fará ao ex-presidente na segunda-feira. Há a expectativa de que o governador fale para o ex-presidente que não pretende mesmo disputar. Aliados, ele já manifestou isso. Até o Gerson Camarote tem um bom bastidor sobre isso no G1. Publicamente, ele vem dizendo já há muito tempo que não é candidato, que deve disputar a reeleição. Mas é que os movimentos dele nos bastidores levaram muita gente a ler, a interpretar de que ele estava se colocando na corrida, né? Já estou aqui quase na análise, Júlia Zaremba. Vamos ouvir as informações todas que você tem, os bastidores que você sempre traz. Depois a gente mergulha na análise de novo. Boa tarde para você. Oi, Júlia. Boa tarde para você, para quem nos acompanha. É isso, Tarcísio e Bolsonaro vão se encontrar na segunda-feira. O governador deve embarcar para a capital federal na própria segunda. O horário ainda não está fechado, mas existe uma expectativa de que seja à tarde esse encontro. Ele foi questionado em uma agenda em Guarulhos sobre esse encontro, o que ele falaria, se trataria da questão da anistia ou da dosimetria, enfim. E o que ele disse é que o Tarcísio vai visitar um amigo, prestar solidariedade a ele. A última vez que o Tarcísio foi se reunir com Bolsonaro, que está em prisão domiciliar na casa dele, foi em 7 de agosto. A gente lembra que havia uma expectativa de que o Tarcísio fosse no dia 16 de setembro visitá-lo na semana passada, mas o ministro Alexandre de Moraes liberou a visita só na próxima segunda-feira, que é então dia 29. E quero destacar que nesse mesmo evento em Guarulhos, o Tarcísio reafirmou que é candidato à reeleição, como a Júlia disse há pouco, é o que ele sempre tem falado, ao menos publicamente, e negou um possível aval do Bolsonaro à candidatura dele. Fato é que a gente precisa esperar essa reunião de segunda-feira para que a gente saiba o que vai sair desse encontro. Mas hoje o nosso Gerson Camarote traz uma apuração de que o Tarcísio tem dito a interlocutores, tem dito em conversas reservadas, de que não pretende disputar a presidência. E entre os motivos apontados a ele, como relata o Camarote, estão a fragmentação na direita e a possível perda de um respaldo da família Bolsonaro para se viabilizar candidato. A gente lembra que o Tarcísio teve embates recentes com o Eduardo Bolsonaro nesse sentido. Mas tem uma parte dos aliados, eu hoje estava conversando com alguns aliados do Tarcísio, parte dos aliados dele mostra um certo ceticismo com o que ele tem dito a respeito de se candidatar à reeleição, que é o que ele tem dito. Um deles, eu ouvindo hoje esse aliado, ele disse, não sei se eu creio nisso não, de que ele não quer se candidatar à presidência. E um outro fez uma avaliação de que o Tarcísio estaria ali no modo de espera, enquanto a direita está ali batendo cabeça, com vários possíveis pré-candidatos, ele está ali tocando a vida dele aqui no governo de São Paulo, com muitas agendas no interior, quero destacar aqui, focando, e aí quando a direita se organizar, se o nome dele for o escolhido, aí haveria essa possibilidade, mas isso segundo a avaliação de aliados do Tarcísio. Quero também lembrar algumas falas dele, que a Júlia disse agora há pouco, porque ele sempre diz publicamente isso, que é candidato à reeleição. Mas houve aquela fala emblemática dele, quando ele foi questionado sobre como seria um governo de centro-direita, qual seria o lema, e ele mencionou 40 anos em 4, em uma referência ali ao lema do Juscelino Kubitschek, e também, que era 50 anos em 5, e aí depois disse também que, caso fosse eleito presidente, o primeiro ato dele seria conceder um indulto a Bolsonaro. Então, essas articulações estão em andamento. Hoje, até o Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, fez uma publicação em uma rede social dizendo que ou a direita se unifica ou vão jogar fora uma eleição ganha outra vez, mas a gente vai ouvir agora uma fala do Tarcísio nessa agenda em Guarulhos. Fake, não deu aval nenhum e eu sou candidato à reeleição, não tem nada disso. Eu vou visitar um amigo e prestar solidariedade a ele, é uma coisa que eu vou fazer sempre, porque tenho preocupação e consideração com uma pessoa que sempre foi muito importante para mim.
Bom, quero retomar essa fala do Kassab aí, dizendo, porque o Kassab também tem dito sempre, né? Tarcísio, Ratinho Júnior ou Eduardo Leite. Eduardo Leite que se filiou mais recentemente ao PSD. E aí o que tem crescido ali nos bastidores é o nome do Ratinho Júnior, como uma alternativa, aí, como um plano B a Tarcísio de Freitas. Isso em meio a alguns números, por exemplo, na avaliação ali de aliados, a Quest, por exemplo, apontou que ele tem 84% de aprovação. No Paraná, simularam ali também a Quest um cenário de segundo turno, Ratinho Júnior com Lula, em que o Ratinho aparece ali com 32%, Lula com 44%. E o que eu apurei é que ali nos bastidores, Ratinho tem intensificado agendas, algumas delas até com Gilberto Kassab, presidente do PSD, com alguns setores estratégicos, economistas, intelectuais. Ele tem feito algumas agendas. E nessa semana ele estava aqui em São Paulo, ele participou de um evento da Associação Comercial de São Paulo com o Kassab, e no domingo à noite houve um jantar na casa do Gilberto Kassab. Eu apurei que também houve um jantar na casa do ex-ministro André Matarazzo, que também é do PSD. O Gilberto Kassab hoje negou que esse jantar na casa dele tenha tido qualquer conotação partidária ou eleitoral em uma agenda. E o próprio Ratinho, qual é o posicionamento dele sobre a eleição? Ele foi questionado essa semana sobre 2026 e disse que quem vai dizer quem é o candidato é o partido, no caso o PSD, no momento adequado. E é claro que 2026 se discute em 2026, mas que fica feliz pelo nome dele estar sendo discutido nacionalmente dentro do partido. E só uma curiosidade, o Tarcísio e o Ratinho, eles têm uma boa relação. Na época que o Tarcísio era ministro da Infraestrutura, estava tendo uma discussão sobre concessão de rodovias federais no Paraná, então eles se aproximaram nessa época. A gente vai ver agora um trecho do que disse o Kassab em uma agenda hoje cedo sobre isso. Vamos aguardar agora o desdobramento, né, as próximas semanas, com muita calma. A eleição presidencial é algo muito sério, tem que ser discutido com muita seriedade. E o PSD, felizmente, ele tem o seu rumo. O nosso rumo é com o governador Tarcísio, ou com o governador Ratinho, ou com o governador Eduardo Leite. Isso é algo que já está pacificado dentro do partido e, portanto, vamos aguardar. A aliança com outros partidos, sejam os partidos Centrão ou outros, qualquer que seja o projeto, sempre é muito bem-vinda, e da nossa parte o PSD de braços abertos para discutir, para apoiar, para ser apoiado, não é? Mas vamos aguardar antes das decisões, né? Em especial aquela que diz respeito ao governador Tarcísio. Bom, Otávio Guedes, vamos lá. A cobertura de bastidor na política, ela é complexa mesmo, ela depende do seu interlocutor, depende de com quem você conversa, se o seu interlocutor está falando a verdade, mesmo quando é a chamada fonte zero, que é o próprio objeto da informação, no caso, nessa notícia que a gente está dando, né? Seria o Tarcísio. Mas sempre há uma dose ali de você não saber se a pessoa está falando ou não está falando, o que ela realmente acha. É complexo. O que a gente pode dizer hoje sobre o Tarcísio, né? Até eu e o Otávio, a gente tem visões um pouco diferentes. Eu, de fato, conversando com o entorno dele e tal, avalio que, por ele esperava 2030. Por quê? Porque tem uma vitória em São Paulo já dada. Lula é um candidato muito forte, Lula tem a máquina na mão e 30 não tem ainda o sucessor de Lula. Então, para ele é mais conveniente. Isso significa que ele não vai ser candidato? Não necessariamente. Talvez ele tenha que ser candidato, que não é ruim também, né, para ser candidato à presidência da República, mas o contexto para ele melhor seria esperar. Mas, pela ausência de um candidato de um nome no campo bolsonarista, a conjuntura pode levar ele a ser o candidato. Isso é o que eu tenho de análise com apuração sobre a situação hoje. Não dá para cravar para nenhum lado, Otávio, na minha avaliação, né? Você, eu acho que crava que ele vai ser candidato, né? Não. A minha leitura é que o Tarcísio quer mais essa candidatura da presidência do que o próprio Lula quer a dele. Da dele, Lula. Tá doido para ser candidato a presidente, é só você olhar a rede social dele, ele anda como candidato a presidente, cumprimenta as pessoas como candidato a presidente, vai num culto, fala para os evangélicos como candidato a presidente, mostra lealdade a Bolsonaro para ser candidato a presidente, etc, etc. Então, nisso a gente diverge. O que a gente concorda é que, neste momento, ele submergiu.
Agora, se ele volta à tona para ser candidato a presidente ou governador, a gente vai esperar o desenrolar dos fatos. Ele estava sob fogo cruzado do bolsonarismo, do centrão, da direita. A melhor coisa que ele fez, do ponto de vista eleitoral para ele, é dizer, não quero, não sou, por favor, me esqueçam. Qual é aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, diz assim, ai, meu Deus do Cristinho, me acharam aqui. Sim. Oh, meu Deus do céu, Não. me acharam aqui. Eu acho que tem uma dose disso, assim. Talvez a gente não esteja discordando tanto, porque todo mundo quer ser candidato. Eu acho que ele quer ser candidato, mas não necessariamente agora. E todo mundo do mundo político, né? A gente está falando deles. Todo esse pessoal sonha e se manifesta e se posiciona como. Agora, se acha que essa é a melhor, eu acho que a nossa divergência está aí. Se ele, mesmo querendo ser candidato, se ele não acha que a boa para ele é a outra, entendeu? Esse é o ponto, eu acho. Eu concordo com o que você coloca de posicionamento, rede social, concordo com tudo. A articulação ali que ele fez, o gesto que ele fez em torno da anistia para Bolsonaro, eu já não leio isso necessariamente como um ato pró-candidatura presidencial dele agora. Como eu estou dizendo, ele quer ser candidato, mas a minha leitura é que ele avalia que é melhor mais para frente para não disputar com Lula. Esse ato pró-anistia, eu ouvi de uma pessoa do governo, e fez sentido, do governo estadual, é que eles estavam mensurando, estavam percebendo que ele estava perdendo musculatura entre o campo bolsonarista, que é um campo que dá sustentação para ele também em São Paulo. Então, assim, tudo que ele não poderia é perder também musculatura no berço eleitoral dele, né? Ele que é do Rio de Janeiro tem um berço, parece até uma contradição, mas o berço eleitoral dele se tornou aqui, né? Então, ele teve que fazer esse gesto para segurar esse público, que é o público mais cativo dele, e que é o público, segundo essa leitura desse aliado, é o público que, se não tiver esse público, não tem nem largada, né? Então, estava escoando, porque ele estava quieto nesse gesto que você disse, e aí ele faz essa atuação para segurar, mas que há dúvida mesmo sobre quando se lançar essa candidatura presidencial, que eu, como você, concordo que o desejo existe. Então, antes de mais nada, uma informação, me dizem aqui que o nome do personagem, interpretado no momento pelo Tarcísio, é Joselino Barbacena. Joselino Barbacena. O professor Verdade. Raimundo falava, Tarcísio! Aí fala, meu Deus do céu, meu Cristinho, me acharam aqui, escondidinho. É assim, ele vai fazer o Joselino Barbacena nas próximas semanas. Eu dizia que ele ia fazer o Mataca, né? Meio que Tarcísio é centro alguém. Mas ele vê como é que eu estava errado. Ele vai primeiro fazer o Joselino Barbacena, para depois fazer a sua volta ou a sua caminhada, como queiram, para o centro.